Estou aqui com o João Pedro para falarmos dos impactos dessa paralisação dos caminhoneiros, que ontem chegou ao 9º dia, já entra no 10º dia nesta quarta-feira, embora as informações que chegam para nós apontem uma tentativa melhor, mais positiva de retorno à normalidade nas estradas, não é, João? Tem alguns pontos, especialmente no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que ainda está difícil a situação. Ainda essa noite houve tumultos, motoristas querendo passar e foram impedidos de pedradas, mas são fatos isolados. Na grande maioria do território nacional, a situação está voltando ao normal. A grande dúvida é o impacto se vai ocorrer ou não a greve dos petroleiros a partir de hoje. Ela já foi considerada ilegal, tudo isso aí. Mas no Brasil, ilegal também, não, os caminhoneiros também não era muito legal, não. Mas, agora, a grande questão é a seguinte, a grande preocupação hoje é o efeito que as empresas que fizeram o lockout, elas induziram a greve, participaram da greve, hoje a pressão está muito grande em cima, especialmente pela Polícia Federal. O pessoal, hoje se fala em mais de 150 milhões de reais de multas. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, o setor do agronegócio sofreu bastante. Bastante. Né? Segundo a CNA, em informações divulgadas ontem, os impactos para o agronegócio chegam a 6 bilhões e 600 milhões de reais. Nós vamos conversar com a pesquisadora da Unicamp, é produtora rural também na região de Sinop, no norte do Mato Grosso, e é doutora em desenvolvimento econômico. Nossa amiga de sempre aqui, a Mariane Crespolini. Pela internet, ela vai conversar conosco. Nós judiamos da Mariane, fizemos ela madrugar um pouquinho para conversar com você de casa também. João, vamos falar com a Mariane. Oi, Mariane, bom dia! Bom dia, João. Bom dia, Zaidan. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem com vocês? Ótimo. Melhor ainda com a boa vontade sua, Mariane. Imagina, é uma satisfação. Mariane, a situação do transporte de Mato Grosso, dá para dizer que está normalizada já ou ainda não? Há uma expectativa de voltar à normalização, mas ainda não. Até ontem, no final do dia, aqui em Sinop não tinha chegado combustível ainda, mas havia essa expectativa de como nas outras regiões do Brasil, de hoje as coisas começarem a se normalizar, mas ainda não. Mariane, a cadeia do frango já trouxe números mais precisos, 70 milhões de aves que morreram, 1 bilhão de aves que estão em risco, porque se não chegar alimento, elas poderão sofrer muito, né? 1 bilhão de animais, números bastante assustadores, né? Situação muito dramática. Na bovinocultura, no boi, os números ainda não foram muito bem divulgados. Você tem alguma informação sobre os impactos na pecuária de corte? Sim, na pecuária de cortes, Zaidan, como é um sistema menos intensivo do que suínos e aves, a cadeia ela recebeu um pouco menos de impacto a greve, né? Então, no caso de frangos e suínos, eu falo assim, eu sinto uma verdadeira compaixão pelo produtor, porque esse número do impacto da cadeia, ele não vai ficar apenas na indústria ou para a sociedade, né? Meu pai era produtor de frango e a gente viveu 2 situações de faltar ração e de quem assume esses prejuízos é o produtor também, né? Já na pecuária de corte, ainda que a gente esteja na boca da seca e a qualidade das pastagens já tenha reduzido, o produtor tem uma flexibilidade maior, né? Quem sofreu um pouco mais era produtores, mas é um volume pequeno ainda, que estavam já com gado entrando na fase de adaptação de confinamento. Mas as pastagens permitiram que a cadeia de pecuária de corte, não que ela não tenha sofrido impactos, mas ele não teve o número de mortes e todo o impacto que, no caso, teve para suínos e aves. O IMEA divulgou essa semana que vai haver um pequeno aumento no confinamento em Mato Grosso. Fala-se em 700 mil cabeças. Hoje, realmente isso vai ocorrer, Maria? Sim, toda essa greve, ela gerou uma incerteza, né, João? Então, muita gente, assim, claro, queria confinar, ficou um pouco incerto, mas é questão da situação se normalizar e a tendência é, assim, de confinamento, ainda que haja algumas incertezas ainda em relação ao milho e tudo mais, o pessoal está animado. Certo. Fala-se em Mato Grosso em 26 milhões de toneladas de milho, segundo a safra, né? Acho que é o único dos grandes produtores do Brasil que não vai haver quebra. Já acontece quebra no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás. Mato Grosso ficou imune
as questões da quebra na produção de milho. A previsão é iniciar agora, na primeira quinzena de junho, a colheita, Mariana? Isso, essa é a previsão. Mato Grosso é o maior estado produtor de milho do país, então isso é positivo, ainda que o Sul tenha já sentido esses impactos de quebra. Mato Grosso é o maior estado produtivo e é o que tudo indica, está indo tudo bem junto com a nossa colheita. Bom, vocês dependem de exportar mais de 18 milhões de toneladas. Isso vai sair a grande parte por Miritituba, pelo Pará? A BR-163 está dando condições de tráfego? Bom, é aí que vem essa situação agora, né, o Zaidan, que a gente pensa, inclusive, eu acho que muito dessa greve dos caminhoneiros, eu acho que ela acabou sendo um pouco superficial, no sentido assim, se discutiu poucas reformas estruturais. Então, aqui no Brasil, a gente é tão produtivo, a gente é tão eficiente, o produtor rural, a cadeia, as indústrias de insumo, dentro da porteira, e a gente perde tanto, mas muito, na logística desse transporte. Hoje, 60% do transporte de todas as cargas no Brasil são feitas via um sistema rodoviário. E eu falo assim, só quem já esteve em Mato Grosso tem noção do que são as estradas, né? Então, aqui, a própria condição dos caminhoneiros, o número de acidentes é muito alto e, infelizmente, essa greve não trouxe uma proposta de uma discussão mais estrutural, mais de longo prazo em relação ao nosso sistema logístico. Ô Mariane, com relação ao desabastecimento que muita gente teme, como é que fica para o setor de carnes? Por enquanto, a gente não vê ainda a falta de carne, de frango, de boi no supermercado. Uhum. É possível que isso venha a se concretizar? Olha, ainda que a gente não tenha visto um efetivo desabastecimento, e aí não só para carnes, mas para os outros setores alimentícios, em muitos supermercados houve uma alta de preço. Então, o que a gente deve ver daqui para frente? No caso de suínos e aves, deve ter uma redução, sim, da oferta, até indústrias e as integradoras se readaptarem ao choque na economia que foi essa greve desses 9 dias. Para a carne bovina, isso pode ser uma vantagem, porque a oferta de carne bovina, ainda que tenha parado nessa semana, a gente tem gado pronto no pasto. Então, ela pode ganhar uma competitividade frente a essas carnes substitutas. Bom, né, você vê no frango, daqui 42 dias, daqui 45 dias, vai haver uma queda significativa na oferta de carne de frango, porque você não alojou pintos, né? Então, esse é um setor que com certeza vai ter dificuldade de atender a demanda de carne de frango, né, Mariana? Claro, e ainda que a maior parte da nossa produção de suínos e aves também fique no mercado interno, as indústrias elas têm que cumprir os contratos de exportação. Então a gente também vai ter que ver essa balança de como que vai ficar esse abastecimento do mercado interno com essas exportações. Para o boi, a gente está no momento, estamos entrando na seca, mas nessa semana muitos animais deixaram de ser abatidos em virtude da greve. Então, a gente deve ter uma oferta mais regularizada. Para o consumidor, né, a questão dos preços, houve uma alta de preços e, no caso da carne bovina, ela vai depender muito de como vai ficar essa negociação entre os frigoríficos e os pecuaristas. Pois não, João, por favor. Vocês tiveram ano passado preços de boi para animais confinados, com bom acabamento, e preços bem próximos do indicador CPEA lá de São Paulo, né? Mato Grosso teve momentos em que se pagou um preço bem próximo ao indicador CPEA Mato Grosso, de São Paulo. Tu acredita que esse ano vai acontecer a mesma coisa? As indústrias vão procurar esse boi, vão reputar um preço melhor a esse animal bem acabado, bem terminado, com boa cobertura de gordura, animal novo? Essa é uma tendência de mercado, né? Os animais com bom acabamento, animais jovens, é o que o mercado tem pedido. A carne bovina, diferente de suínos e aves, a gente ainda não conseguiu fazer uma padronização da nossa produção de carne. Então é muito complicado. Hoje o consumidor ele compra uma peça de contrafilé, ela tá macia, ela tá suculenta e ela se adequa. Amanhã ele vai e compra, ele não tem um padrão. E aí o consumidor vai e compra, ela tá dura. Isso é um dos fatores pelos quais a gente tem visto uma mudança no hábito de consumo, né, na questão da carne bovina. Mas é cada vez mais uma tendência e a indústria busca por essa carne de qualidade. Mariana, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte. Anteontem, segunda-feira, o indicador de boi gordo da Exalc, que a gente sempre divulga aqui na nossa programação, foi arbitrado na BMF Bovespa, ou na B3.
Isso é uma situação atípica, né, que ocorre em casos de excepcionalidade no número de informações e casos de força maior. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa isso, o que é essa arbitrariedade, né? Foi arbitrado pela Bolsa e, na prática, o que implica para o produtor? Bom, eu trabalhei por 8 anos no CPEA como pesquisadora na parte de proteína animal, insumos e mais na pecuária de corte, inclusive na equipe do indicador, e foram raríssimas as vezes onde o indicador foi arbitrado. O que é essa arbitrariedade? Quer dizer que no dia ou não teve negócios ou o número de negócios relatados não foi suficiente para gerar uma média de preços formando o mercado no dia. Então, na segunda-feira, se a gente observar, o preço que o indicador fechou foi exatamente o mesmo preço, valores mínimos, médios e máximos da sexta-feira. E aí, quando a gente abre os preços do CPEA por praça, não houve, né? Todas as praças de São Paulo estavam com ND. Então, ou não houve negócios, ou a equipe julgou que o número de negócios relatados não representava o mercado e arbitrou com o preço de segunda sendo o mesmo de sexta-feira. O que isso significa? O que a gente está vivendo agora. Tanto o pecuarista como a indústria, os negócios estão sendo muito poucos, Aidan. Então, isso não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, porque não se sabe quando vão retomar os abates. Então, até o final dessa semana, aqui em Mato Grosso não tem abate. Então, o mercado está cauteloso, receoso e sem negócio. Por isso que o indicador foi arbitrado. Mas, mesmo que reinicie o abate segunda-feira da próxima semana, o frigorífico tem que começar a agendar abates. Nesse caso, ele está comprando sem preço definido ou ele já há uma oferta firme de preço para segunda-feira, por exemplo? Não, ainda não há oferta de preços para segunda-feira. O que as indústrias estão fazendo é realocar aqueles animais que estavam escalados para a semana passada e para essa semana, para quando essa greve terminar. Mas com os mesmos preços combinados? Sim, o que a gente tem observado é que se está, isso é uma, assim, né? Eu falo que é difícil para você explicar para um estrangeiro como é que funciona o mercado do boi, né? Que eu faço uma promessa que eu te entrego o animal e você me faz uma promessa de preço. A gente não tem um contrato prévio, né? Mas esses preços estão sendo mantidos e aí o que a gente vai ver quando acabar a greve é a quanto vai voltar esse mercado do boi. No teu feeling, na tua experiência, você acredita que vai haver uma oferta maior agora no reinício dos abates, já que o produtor ficou quase que 15 dias sem comercializar bovinos? Sim, principalmente porque nós estamos na boca da seca, né, João? A minha reflexão é assim, até que ponto, e eu como pecuarista eu tenho falado que a cadeia, os produtores têm me surpreendido, até que ponto os produtores serão unidos nesse sentido. Porque há uma maior oferta de animais desses que não foram abatidos e em virtude dessa seca que já se instaura. Aqui já faz vários dias que não chove, né? Então a qualidade das pastagens tem reduzido. Então isso vai depender muito de como o produtor vai fazer a sua negociação. Na economia a gente fala assim, que o produtor e o consumidor, eles são tomadores de preço. Eles são um grande número de agentes que comercializam com poucas indústrias, ou no caso do consumidor, o varejo também tende a ser mais organizado do que o consumidor. Então, o produtor ele é tomador de preço. Quanto nós vamos conseguir nos organizar para fazer essas negociações e talvez barganhar preços melhores pela arroba, vai depender da união da cadeia. Muito obrigado. Obrigado, Mariana. Mariane Crespolini, um grande abraço a você. E sucesso na sua condução aí dos estudos de doutorado e também com o gado aí em Sinop. Grande abraço, Mariane. Obrigada, um abraço. Obrigado, Mariana. Obrigado também, João.